Vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer uma pequena introdução sobre os processos de soldagem. A definição aqui da AWS, a AWS é a American Welding Society, ela diz que um processo, né, de soldagem é o processo de união de materiais, o qual produz coalescência por meio de aquecimento a temperaturas adequadas, com ou sem a aplicação de pressão. Né? Você veja que ele falou adequadas, ele não falou que necessariamente eu estou tendo ali a fusão dos materiais. Com ou sem aplicação da pressão, ou pela adição de pressão somente, e com ou sem material de adição. Né? Eu posso aplicar só a pressão, como o caso de fricção, e eu posso também ter ou não um metal de adição. Então, quando a gente está olhando aqui na classificação dos processos de soldagem, a gente pode separar eles como processos que vão ocorrer por fusão ou soldagem em estados sólidos. Né? E esses processos podem ser classificados como quanto ao tipo de energia. Eu estou fornecendo uma energia mecânica, fricção, eu estou fornecendo energia elétrica, um processo de soldagem a ar, eu estou fornecendo uma energia química, como o processo de soldagem por oxiacetileno, ou eu estou fornecendo aqui uma energia radiante. Então, isso aqui é uma forma que a gente tem para classificar de maneira geral os processos. Quando a gente está falando de um processo aqui no estado sólido, eu posso ter um processo que vai estar acontecendo ali por resistência, né? Isso aqui é muito utilizado na indústria automobilística, por ultrassom, por difusão, por fricção, por explosão, né? Ou por flash welding. A gente tem aqui ainda os processos de soldagem que vão ocorrer por fusão, né? Que são os mais conhecidos de maneira geral. Ele vai aqui ocorrer por conta de energia química, né? Quando eu estou fornecendo, usando algum elemento químico para fornecer essa energia, eu vou ter a solda abrasagem, né? Aqui a abrasagem diretamente, a energia elétrica, que são os processos a ar, e energia radiante também para fundir o material. Beleza? Então aqui a gente tem uma classificação geral dos processos de soldagem. Quais são os processos de soldagem que a gente vai observar aqui hoje, que são os principais selecionados? A gente tem o eletrodo revestido, o TIG, o arco submerso, o arame tubular, o MIG-MAG, soldagens oxigás e brasagem. A gente vai ver rapidamente cada um deles. Então, aqui já separando, por exemplo, quais são os processos por resistência elétrica? Ponto, costura, caldeamento, eletroescória. A gente não vai ver nenhum de resistência elétrica hoje. Mas, basicamente, o princípio de funcionamento é: eu vou botar dois materiais sobrepostos, encostados um no outro, vou gerar uma corrente passando ali por eles, e, por efeito Joule, ele vai aquecer e vai fundir localmente. Normalmente, eu estou aplicando uma pressão junto. Reação química, soldagem a gás, por exemplo, oxigás. E tem a solda termite também. Isso aqui eles chamam a solda que você faz com óxido de alumínio, você tem uma reação térmica ali, ele acaba fundindo bastante. Essa solda termite é muito utilizado por um pessoal que vai trabalhar na indústria ferroviária. Né? Então, por que eles utilizam isso aqui? Ferroviária. Porque você pode levar os elementos químicos, você monta ali rapidinho e você já consegue fazer a soldagem sem grandes equipamentos, é uma soldagem relativamente simples. A gente tem a solda aqui por arco elétrico, né, que são as mais utilizadas, é o eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, arame tubular, arco submerso. A gente vai observar um pouquinho cada uma dessas. E a gente tem também as soldagens por feixe, né, que são as soldagens a laser e feixe de elétrons. Essas aqui, inclusive, são soldagens que são utilizadas em indústrias mais refinadas, porque ele vai ter um aporte mais concentrado de calor e você não vai ter ali uma grande ZTA, você consegue fazer peças um pouquinho mais delicadas, né, no sentido de maior complexidade e garantir uma boa qualidade de soldagem devido ao controle ali dos processos. Existem outros processos de soldagem, tá, gente? A ideia aqui é só dar uma olhada nos principais processos que são utilizados da indústria base e não passar, né, ter uma aula completa de soldagem sobre todos os processos que existem. O primeiro processo aqui é o processo por eletrodo revestido. Né? Então, quais são os equipamentos que a gente utiliza aqui no processo por eletrodo revestido? Eu vou ter uma fonte de energia, né, que vai fornecer a energia elétrica. Eu tenho o cabo do eletrodo, essa fonte de energia vai ligar ao cabo do eletrodo. Eu tenho o porta-eletrodo, né, que vai ser onde o soldador vai segurar o eletrodo que vai de fato fundir. Eu tenho o eletrodo, que é um eletrodo aqui, ele chama de eletrodo revestido, porque ele tem um revestimento normalmente de um material inorgânico que ele ajuda a dar estabilização para o ar e depois ele forma uma esquadra protetora evitando um resfriamento muito rápido.
né? Eu tenho uma pinça aqui que vai ligar o circuito, né? Porque para formar um arco, basicamente, você monta um circuito, e você tem o cabo terra aqui que conecta, né? Então você tem os polos positivos e negativos. Esses polos eles podem ser alternados de acordo com qual a forma de soldagem que você quer realizar. Se você alterna eles, você vai ter características diferentes, por exemplo, de tamanho de poça de fusão, de penetração, assim como quando você altera ali a corrente, você também tem isso. O eletrodo revestido, gente, é um dos processos que eu acho que é mais fácil do pessoal visualizar, porque é até barato, né? Se você for olhar para comprar, você consegue ter em casa. Então, eles chamam que é um processo de soldagem que é feito meio que de quintal. Você pode ter em casa para fazer algumas correções, né? Obviamente, você tem que saber manusear, fazer selecionar os parâmetros adequados, tem a questão de segurança, que é muito importante, mas ele é muito comum porque ele é muito versátil. Você pode ter em casa, você tem um pessoal ali de serraria que utiliza ele bastante, e ele é um método que você consegue muitas vezes levar para campo, porque você bota ali só um gerador, uma fonte de energia para esse equipamento, e você consegue levar ele facilmente. Ele não é um equipamento muito grande. Você consegue botar ele no porta-mala do seu carro tranquilamente e realizar a soldagem em locais específicos. Então, esse eletrodo aqui, então, basicamente, beleza, aqui é um metal de base. Então, basicamente, aqui no processo de soldagem, quando a gente está observando, né, eu tenho aqui o metal de base, né, esse meu material, né, a direção de soldagem está para cá, eu vou formar a poça de fusão, né. Esse eletrodo, ele basicamente é composto por uma alma, que é a vareta metálica, é o metal que de fato vai ser depositado, e no entorno dele eu tenho o revestimento, né. Esse revestimento é o que vai formar depois a escória que é solidificada. Essa escória ela tem função de proteger esse metal de base, né? E essa escória ela é removida depois. E durante esse processo de fusão, ele acaba gerando gases que geram uma atmosfera protetora. Você lembra que eu falei todo o processo ele vai ter que ter ali uma atmosfera que vai estar protegendo ele do meio ambiente para evitar porosidade, oxidação e outros tipos de defeito? Então, a função do revestimento do eletrodo aqui, do eletrodo revestido, é exatamente essa. Ela vai gerar ali uma escória que vai proteger depois a solidificação, e aqui ele vai gerar gases, que vai gerar uma atmosfera que vai proteger o processo de soldagem quanto possíveis elementos que podem se difundir ali e outros tipos de defeitos. Aqui eu já falei do eletrodo, né? Essa extremidade não revestida, que é o ponto esquerdo, é exatamente onde eu faço o contato com o porta-eletrodo, porque eu tenho que fechar um circuito aqui. Esse revestimento é um revestimento, normalmente ele tem uma baixa condutibilidade, então você não pode fazer a conexão do porta-eletrodo direto nele, então normalmente tem essa pontinha aqui não revestida para você fazer a conexão elétrica. Então esse aqui é um gifzinho que a gente coloca só para a gente lembrar como que é esse processo, né? Se vocês provavelmente, né, imagino que vocês já devam ter visto alguém realizando esse tipo de soldagem, né, um tio, um avô, alguém ali na rua, né? Então é um processo bem comum, né? Ele não é um processo quando você quer uma grande produtividade em termos de soldagem, mas ele é um processo importante para quando você está querendo fazer, às vezes, uma manutenção em locais que não são tão fáceis assim. Tá? Segundo processo é o Tungsten Inert Gas, né? Aqui a gente vai começar a ter uns processos que são protegidos a gás. E é interessante vocês já tentarem associar o nome do processo com características desse processo. Por exemplo, o TIG, ele chama Tungsten Inert Gas, ou seja, eu tenho o tungstênio que ele participa do processo de alguma forma, e eu tenho um gás inerte que ele participa do processo de alguma forma. Então, as características gerais desse processo é que eu estou utilizando o tungstênio. Nesse caso aqui, o tungstênio ele é um eletrodo não consumível, porque ele é não consumível ou virtualmente não consumível, porque ele não participa ali do seu sistema de fusão. Muitas vezes eles podem chamar também de virtualmente não consumível. Por quê? Porque esse eletrodo ele tem uma vida útil, porque durante esse processo, aí o cara encostou levemente na base ali durante o processo de soldagem, ou ele está usando muito calor, ele vai se danificando, ele vai perdendo um pouquinho de tungstênio e às vezes você tem que trocar esse eletrodo. Então, ele é um consumível do seu processo no sentido que você tem que ir trocando ele de tempos em tempos, porém ele não é um consumível no sentido de que você está colocando ele como metal de adição. Você utiliza ele somente para formar o ar. E ele é utilizado ali junto com um gás inerte,
E nesse caso aqui, o gás inerte ele vai ter a função de proteger o seu material. Por quê? O eletrodo de tungstênio ele não participa do seu processo ali de maneira geral, ele não é fundido, mas ele forma o arco. Esse arco ele tem que ser protegido por um gás, porque esse arco ele vai fundir o seu material e você não quer que o gás da atmosfera ou qualquer contaminante entre. Então você normalmente usa um gás inerte no entorno aqui. Deixa eu passar mais um slide aqui, para ver se vai ter mais informação. Vamos lá, isso. Então você normalmente utiliza aqui um gás que ele vai estar protegendo a sua região fundida. Aqui tem o arco, né? E esse gás ele vai impedir que esse material tenha contaminantes ali na poça de fusão. Aqui tem o eletrodo não consumível e você vai fundindo. Quando a gente falou na aula de metalurgia da soldagem sobre diluição, e a gente viu um processo que ele era solda autógena. O que seria a solda autógena? Quando eu não tenho a adição de material ao metal de base. O TIG ele é um processo que pode utilizar isso, porque ele pode só fazer a poça de fusão, unir os dois materiais sem metal de adição. Tanto que aqui, se vocês observarem, ele nem está representando um metal de adição. Né? Isso aqui é uma imagem real de como seria um. Né? Aqui eu tenho um bocal, normalmente é um bocal cerâmico, um material refratário. No entorno aqui desse bocal, eu passo um gás, né? Eu vou passar, por exemplo, argônio, né? que é um gás ali inerte, que ele vai só proteger a estrutura do a poça de fusão do material, e eu consigo realizar ali o processo de soldagem. O que eu preciso para fazer aqui o processo de soldagem de maneira geral? Eu vou ter uma fonte com um ignitor de alta frequência, que é exatamente aqui o que vai poder facilitar a geração do arco. Ele vai entrar aqui em um cabo, e em paralelo eu vou ter que ter também um gás, né, que é o caso, o gás inerte, que ele vai entrar aqui dentro da pistola para proteger a tocha que você vai fazer, vai gerar esse arco. E do outro lado aqui eu também tenho um grampo para fechar o seu circuito elétrico. Ele é um processo a arco, logo ele vai ter que fechar esse circuito e para ele poder gerar esse arco elétrico e por conseguinte a poça de fusão. Aqui a gente tem esses GIFs, eles são muito satisfatórios, né? Eu adoro esses GIFs de solda de tungstênio. Aqui a gente tem dois GIFs mostrando um processo de soldagem por TIG. Nesse primeiro GIF aqui, a gente tem um metal de adição. Ó. Você tem aqui a tocha, essa tocha ela fica rubra porque está em uma temperatura muito elevada, mas se vocês observarem bem, essa junta aqui que está sendo formada, ela tem só participação do metal de adição, que é essa parte aqui que vai sendo pontuada levemente, porque essa temperatura é suficiente para fundir esse metal de adição, mas não o eletrodo ali não consumível. Né? Uma característica aqui do TIG é que ele tem uma solda com alta qualidade, né? Ele consegue soldar ali materiais como ácidos inoxidáveis, alumínio, o pessoal utiliza bastante indústria bicicletas, né, de maneira geral, não sei se tem uma indústria específica para bicicletas, mas o pessoal de bicicleta, eles tendem a soldar TIG porque ele dá uma qualidade muito boa, você pode soldar alumínio bem. Porém, ele tende a não ter ali uma produtividade muito alta, né, porque você consegue observar que é uma coisa um pouquinho mais lenta, porque você tem que ter ao mesmo tempo ali uma mão controlando o eletrodo e outra mão colocando ali o metal de adição, ou só controlando o eletrodo também. Então é uma soldagem que não tem uma eficiência muito grande. Quando você está falando em processos industriais de larga escala, ela não é muito interessante para isso. Porém, é um processo de soldagem muito interessante e muito bonito. Eu adoro ficar olhando vídeos de TIG. Beleza? Vamos para o nosso próximo processo de soldagem, então. MIG-MAG. Né? Vamos lá, o que significa MIG-MAG? Novamente, vamos fazer a mesma análise que a gente fez ali para o TIG. O MIG-MAG, ele significa aqui Metal Inert Gas. O MAG, ele chama Metal Active Gas. Está em inglês, ele não tem acento, né? Se está em inglês. Tudo bem. Então, o que ele pode dizer para a gente? Significa aqui que eu vou ter um metal participando do sistema. No caso aqui, o meu metal já vai ser o eletrodo que ele vai estar trabalhando. E ele pode trabalhar tanto com um gás inerte como com um gás ativo como sistema de proteção. Como que é um esqueminha aqui de maneira geral do processo MIG-MAG, né? Eu tenho aqui o metal de base, tenho aqui o metal que vai sendo solidificado, vou formar o arco elétrico. A diferença principal aqui do Tungsten Inert Gas para o MIG-MAG é que, no caso, o próprio eletrodo aqui,
é que vai gerar o arco, o eletrodo que vai gerar o arco entre o equipamento e o metal de base. E durante esse processo que ele vai gerar o arco, ele vai ser consumido. Então ele é um consumível. Ele é um eletrodo consumível porque ele vai gerar o arco, e à medida que esse arco vai sendo gerado, ele vai sendo consumido. Tirando isso, o resto é parecido. Eu vou ter aqui um gás de proteção, que ele vai estar aqui no entorno da pistola, ele vai proteger aqui essa poça de fusão. Vou ter uma linha aqui onde vai entrar esse eletrodo, que ele vai sendo alimentado, né? E eu vou ter uma outra linha aqui onde vai entrar o gás de proteção. A terceira linha é o cabo aqui onde eu vou fornecer ali a corrente para o processo de soldagem. E uma outra diferença que a gente pode ter é que ele pode ter utilizado tanto um gás inerte quanto um gás ativo, a depender de qual tipo de soldagem você quer realizar. Cada um tem suas especificidades. Vamos passar aqui mais um slide para botar mais informação. Aqui a gente tem um equipamento que pode ser utilizado. Né? Vocês observam que o MIG-MAG ele já tem um equipamento que parece ser um pouquinho mais... Aqui tem um GIF, eu vou deixar ele aqui paradinho para a gente ir observando ao mesmo tempo. Ele tem aqui um pouquinho mais, um equipamento um pouquinho mais bruto, né? Por fim, gente, aqui a gente tem como que é uma visão um pouquinho mais próxima da pistola, né? Nessa pistola aqui eu tenho um bocal, eu tenho um bico de contato onde vai ter o contato elétrico, tenho aqui o difusor, o guia espiral, onde vai estar entrando aqui o eletrodo, né? E aqui só umas questões de proteção para os processos de soldagem. E por fim, eu tenho aqui um slidezinho só mostrando como que vai sendo essa deposição, né? A gente tem diversos modos de transferência que a gente chama, né? À medida que a gente vai controlando ali qual faixa de corrente e que eu estou trabalhando e outros fatores, eu consigo alterar a forma de deposição para um tipo específico a depender de qual forma de soldagem que eu quero. Esse aqui foi bem legalzinho, que dá para ver de perto ali a poça de fusão sendo formada. Beleza? Vamos para o nosso próximo processo de soldagem, aqui que é o processo de arame tubular. O processo de arame tubular, né, o nome ele já está sendo indicativo, eu tenho aqui um arame em formato de tubo. Né? Deixa eu passar mais um aqui para ver se a gente consegue observar melhor daqui a pouco o tubo. Tá. Aqui eu estou tendo um processo de soldagem. No processo de arame tubular, né, eu tenho aqui um processo que eu vou ter um arco e transferência do metal, ou seja, um processo que eu vou estar tendo ali uma fonte de eletricidade e vai gerar um arco. Além disso, né, eu tenho ali também, né, no arame tubular, a presença de algum tipo de elemento protetor, tal como um eletrodo revestido, e eu posso ter, além disso, né, uma opção ou outra. Posso usar também um gás de proteção. Né? Então, eu posso estar utilizando um gás para proteger em volta do entorno e também ter ali um tipo de material, de revestimento, que vai gerar uma escória do material. Então, novamente, aqui eu tenho o material fundido, né? Eu vou formar a escória líquida, essa escória depois ela vai solidificar aqui. Eu tenho metal de solda solidificado, vai formar aqui a nossa poça de fusão, e depois eu vou ter o material produzido. Eu tenho aqui o arame tubular, que vai estar ali com a presença de escória ou não. Eu tenho aqui o bico de contato e o bocal. Bom, depois, gente, aqui a gente tem basicamente a mesma questão de desenho esquemático, só que aqui eu vou estar observando o fluxo dos elementos de liga formados, formadores de atmosfera protetora. Então, esse fluxo aqui, que no caso, ele está dentro ali, no entorno do arame tubular, ele vai sendo fundido, vai formando gás protetor. Né? Nesse caso aqui, eu não estou tendo um gás de proteção direto. Esse arame tubular ele pode trabalhar tanto com gás de proteção no entorno, ou não, ele pode ser já o arame direto. Aí, nesse caso aqui, esse fluxo ele vai gerar essa atmosfera protetora, tal como o eletrodo revestido. É como se fosse uma mistura dos dois processos, de eletrodo revestido com algum processo de proteção a gás, porque ele pode utilizar as duas formas de proteção, caso queira. E aqui eu formo a atmosfera protetora. Aqui a gente tem como são esses arames tubulares, como que ocorre essa proteção. Então, eu tenho uma seção aqui, ó, eu tenho normalmente um envelope e embaixo eu tenho um elemento de liga.
né? E um elemento aqui para estabilização do ar e formação da escória. Então, eu tenho aqui, né, diversas regiões onde eu posso ter aqui, por exemplo, no mesmo tubo, eu vou ter, por exemplo, fluxo, que é o material que vai ser utilizado ali, que vai ser formada a escória, e eu também tenho o meu metal de liga para formar a poça de fusão de fato. Deixa eu voltar aqui. Agora vamos para o nosso próximo processo, que é o arco submerso. O arco submerso aqui ele é um processo importante, e ele é um processo que tem uma produtividade muito grande, ele consegue altas taxas de deposição do material, só que ele tem umas limitações quanto ao espaço. Você não consegue, por exemplo, levar um processo de arco submerso para você fazer uma soldagem em campo. Então, ele normalmente é um processo de soldagem que se utiliza dentro de galpões para produção em larga escala de processos de soldagem, né? Como que é aqui a estrutura de um processo de arco submerso? Já já a gente vai entender porque ele tem esse nome, né? Normalmente, o arco submerso, eu tenho aqui uma adição de um fluxo granular. Então, a região que eu vou soldar, eu primeiro adiciono um fluxo, eu adiciono alguns grãos, parece uma areiazinha, em cima, né, aqui. Depois, embaixo, vem um arame, o qual vai ser realizado um arco elétrico junto do metal de base, que ele é bem guiado aqui, ele vai formar esse arco elétrico. Na região da solda aqui eu vou ter o meu polo negativo, aqui eu tenho o polo positivo, e aqui eu formo o arco, né? E aqui eu tenho a soldagem no entorno. Ele é chamado, inclusive, de arco submerso porque eu tenho aqui esse fluxo e você não vê ali a poça de fusão como você vê nos outros processos. Você sabe ali que ele está ali embaixo, está acontecendo, né? Mas ele fica embaixo do fluxo, então você não consegue visualizar. Já já eu vou mostrar um GIF para vocês. Então eu tenho aqui a poça de fusão, o metal de solda, eu vou gerar uma escória e eu tenho uma parte de fluxo que ele não vai fundir e não vai formar uma escória. Então aqui ó, eu tenho uma imagem um pouquinho mais representativa desse processo que está acontecendo. Ó. Eu tenho aqui uma região onde eu estou inserindo fluxo, né, granular. Esse fluxo aqui, logo depois vai vir aqui o metal de soldagem, ele vai gerar a poça de fusão, vai gerar a zona fundida, o material fundido. Eu vou ter uma região aqui onde eu vou ter a escória solidificada e eu vou ter um excesso de fluxo que ele vai ser removido depois quando eu estou andando nessa direção aqui do processo de soldagem. Beleza? Vamos lá, vamos tentar ver aqui as outras imagens. Aqui é só um desenho de maneira geral de como um equipamento, né? Você tem um alimentador ali do arame, um porta-fluxo, e você depois remove esse fluxo também quando você está realizando essa peça. Como ele é um processo ali de alto desempenho, normalmente você tem até, muitas vezes, esse processo sendo automatizado, tá bom? Não é uma pessoa que vai realizando ali a soldagem na mão. É um equipamento, você estabelece os parâmetros e ele vai realizando ali até chegar em uma certa direção. Aqui a gente tem uma imagem, um GIF, que ele mostra mais ou menos o que está acontecendo, né? A gente está observando ali nesse primeiro GIF, né, que é o GIF da esquerda. Ele tem ali a adição do fluxo, logo atrás, né, junto com a adição do fluxo, está realizando um processo de soldagem e logo atrás está vindo um sugador para tirar o excesso do fluxo. Aí, quando você tira esse excesso do fluxo, só vai sobrar ali no GIF da direita o fluxo já fundido, no caso, formando uma escória, e depois vem alguém removendo essa escória e fica só a região fundida. Se vocês observarem, fica uma zona fundida ali, uma região de fusão bem bonita e com uma alta rentabilidade, não, uma alta produção. Você consegue depositar uma grande quantidade de material, realizar uma grande quantidade de soldagem com um tempo relativamente rápido e com um bom controle de qualidade. Agora, a gente falou muito de processo a gás, no caso, e com arco elétrico. Vamos falar um pouquinho agora de processos que a gente vai estar utilizando uma fonte de energia que não é elétrica, que é a fonte química. Esse processo é o oxigás ou oxiacetileno, né? O oxigás, oxiacetileno, um processo ali com maçarico, também é um processo que normalmente as pessoas utilizam em questões de menor produtividade, porque você pode realizar ali em campo, ou você vai fazer algumas soldagens mais finas, de processos que você não quer realizar um aporte térmico tão grande. Então, basicamente, você vai ter aqui um maçarico,
que ele vai ter oxigênio mais um gás combustível. A depender da quantidade de oxigênio e o gás combustível, você consegue criar atmosferas com características específicas para o processo de soldagem, vai depender do que você deseja para o processo de soldagem. Então você tem aqui esse maçarico. Esse é o mesmo maçarico, pessoal, que as pessoas, mesmo não, né, a mesma fonte de energia que as pessoas tendem a utilizar para realizar corte com gás. Só que a ponta do maçarico é um pouquinho diferente. Então você vai ter novamente aqui o metal de base, a solda, você tem aqui a chama, né, que você vai estar formando aqui, né, normalmente é chamado de óxido acetileno, porque você utiliza o acetileno como gás combustível, e nessa chama ela mesma já gera uma atmosfera ali neutra, oxidante ou redutora. Mas essas atmosferas elas tendem a proteger já a poça de fusão, e você vem aqui com um metal de adição e vai colocando ali esse metal para realizar o processo de soldagem. De uma maneira bem geral, é assim que é o processo. Qual é o equipamental necessário para realizar uma soldagem oxigás ou oxiacetileno? Você vai ter que ter aqui um cilindro de gás combustível, o acetileno, por exemplo, que é o mais utilizado, e um cilindro de oxigênio, porque a mistura desses dois gases que vão gerar ali, digamos, a atmosfera necessária para você tanto ter calor quanto ter o gás protegido. Então você vai ter uma válvula aqui onde você controla cada um dos dois gases, o oxigênio ou o acetileno, e você tem um dispositivo aqui que é o bico onde você vai estar gerando calor, você vai estar fazendo o seu aporte térmico. A vareta vem de outro lado pela sua mão. Essa vareta ela não é revestida, ela é só uma vareta do metal de adição mesmo. Aqui a gente tem um GIF, né, para representar. Ele lembra um pouco o processo TIG, porque por um lado você está entrando com o aporte térmico e por outro você está entrando com metal de adição. Porém, aqui você não está fazendo um arco, você está fazendo um aporte térmico via introdução de um metal quente. Né? Você vai fazer uma reação química, na verdade, para gerar essa combustão. Então a gente tem duas imagens aqui representativas. Essa imagem, inclusive, aqui ela está com zoom, ó, se a gente observar bem. Ó, aqui eu estou gerando a chama e esse metal ali eu estou adicionando e ali é um zoom da poça de fusão que é formada. Aqui eu tenho um exemplo do maçarico. Eu falei para vocês que esse mesmo sistema é utilizado para realizar cortes. Esses dois pistões aqui, o da esquerda, ele é utilizado para soldagem de oxigás, oxiacetileno, e o da direita, ele é utilizado para corte. Então, quando eu quero realizar algum corte a gás, eu adiciono normalmente uma maior quantidade de oxigênio, eu estou criando uma atmosfera bem oxidante para ir cortando o ferro, e eu aumento a pressão ali para gerar um corte a gás. Esse aqui é um processo aqui que o pessoal costuma utilizar bastante para cortar peças via maçarico. Aqui essa é uma imagem representativa desse processo. Bom, só uma observação mesmo. Esse processo aqui, ele obviamente não vai ter uma produtividade muito grande, né? Ele vai ter uma limitação de produtividade, mas novamente, você nesse caso aqui, ele é até mais flexível com o eletrodo revestido. Por quê? Você não precisa de ter tomada, você não precisa de ter energia elétrica, você leva os dois cilindros, né, todos os seus equipamentos ali necessários, bota esse cilindro num carro e leva ele para o local e você pode fazer um tipo de manutenção com o processo oxigás ali, sem depender de nenhuma estrutura um pouco mais elaborada. Por fim, gente, o último processo que eu queria trazer aqui para vocês é o processo de brasagem. Né? Esse processo de brasagem, quando a gente estava falando de diluição, na aula de metalurgia de soldagem, foi aquele processo que a gente falou que ele teria ali uma diluição zero. Né? Por que ele vai ter uma diluição zero? Porque ele não vai ter a fusão do metal de base. Ele basicamente aqui vai usar um metal o qual ele tem um ponto de fusão menor do que o meu metal de base. O meu metal de base ele vai estar aquecido, ele vai sofrer um pouco de difusão ali na região interna dele com o meu metal de adição, mas quem vai fundir, quem vai ficar no estado líquido é só o metal de adição. Então eu coloco esses dois metais mais ou menos ali juntos. Eu tenho um metal de adição que normalmente é um metal que ele tem umas características específicas e consegue depois fazer a união deles sem fundir o metal de adição. Nesses GIFs a gente já consegue ver alguns exemplos. E essa união vai ocorrer pela combinação de três efeitos. O primeiro efeito é a umectação. Né? A umectação, de maneira geral, é a facilidade que a resistência ou a maleabilidade ali desse material na superfície do seu material. Então, o material ali tem uma umectação completa, é um material que ele tem ali uma boa adesão na superfície do outro metal. Ele não tem nenhuma barreira de energia para formar.
Quando a gente lembra daqueles materiais impermeáveis, o material, aqui uma analogia que a gente podia fazer é o quê? Um material impermeável, se eu estou colocando a água em cima dele, ele vai formar uma gotinha ali, ele não vai absorver nada. Então seria o exemplo do sem umectação, porque eu vou formar a gotinha inteira ali em cima. No nosso caso, a gente quer um que tenha umectação boa, porque eu quero que eu tenha ali um bom contato entre o material que eu estou adicionando e o material que está recebendo. Uma outra característica que esse metal tem que ter quando ele funde é a capilaridade. A capilaridade aqui basicamente vai ser a capacidade ali desse metal entrar dentro ali daqueles sulcos que vão existir entre os metais. Então, isso aí é muito importante, porque basicamente esse metal ele vai ocupar os espaços vazios e realizar a ocupação ali daquele espaço via capilaridade. Então, esse metal ele tem que ter uma boa capilaridade também, não pode ser um metal que, quando fundido, fique muito viscoso. Então, o fenômeno de capilaridade ele é importante também nesse processo. E, por fim, a difusão molecular. Porque no meu processo ali de embrasagem, né, boa parte dessa união vai ser via difusão, porque um vai estar líquido, mas o outro ele vai estar numa temperatura elevada, né, abaixo da líquido. Então, ele vai ter uma maior capacidade de difusão também, porque a difusão é um processo termicamente ativo. Se eu estou ali mantendo os dois materiais em contato, sei lá, a 400 graus Celsius, a 500 graus Celsius, o meu metal de adição está líquido, mas o meu metal base não, mas em 400, 500 graus Celsius, esse metal ele já tem uma capacidade ali, uma possibilidade de difusão de outros elementos muito maior do que se ele estivesse em temperatura ambiente. Beleza?